A madrinha. Beth Carvalho é assim reconhecida não só por revelar, mas também por resgatar grandes compositores. Ela gravou do então novato Zeca Pagodinho ao consagrado Cartola. Foi do Carnaval Rasgado ao Partido Alto. Levou para o samba instrumentos que até então eram comuns, tinham destaque só nas rodas de pagode, como tantã, repique de mão, o que trouxe sonoridade nova. Mais do que uma voz, Beth Carvalho foi uma defensora do samba e dos sambistas. Uma figura que protege, que guia, uma referência, uma madrinha. Quando eu penso em folhas secas, caídas de uma mangueira. Certa vez, li um comentário seu, Simas, que você falava assim, você pode gostar da voz feminina do samba qual você quiser, mas a mais importante é a Beth Carvalho. Por quê? Eu acho que a Beth é a mais importante porque a Beth representa, de certa maneira, uma voz que coloca o samba em todas as dimensões que você pode imaginar, inclusive na mídia, e a Beth acompanha os movimentos que vinculam o samba à cultura da roda. Então a Beth foi uma ouvinte atenta do samba. A Beth cantou samba porque antes escutou. Então ela foi para o Cacique de Ramos, ela ouviu e gravou, ela registrou sambistas que não tinham sido registrados, ela foi a cantora, apesar de mangueirense, que mais gravou a velha guarda da Portela. Ela, portanto, foi, além de uma grande cantora, ela foi uma cantora excepcional, de uma afinação ímpar, um ouvido absoluto, ela se colocou a serviço do samba. E eu gosto muito de pensar na Beth como uma pessoa que não colocou o samba a serviço dela. Ela se colocou a serviço do samba. Esse samba que a gente faz é profundo, por isso que ele é de raiz. Chama assim, samba de raiz. Não, ele é de raiz porque ele é profundo. Ele toca na alma, ele tem poesia, ele tem melodia, ele tem identidade com o povo brasileiro. Ela era, de fato, uma operária do samba. Existe uma coisa muito forte no Partido Alto, no samba de quadra, no samba de roda, no samba enredo, de contar com alegria as misérias do cotidiano do povo, assim. Eu acho que o que aconteceu com a minha mãe é que ela tinha um lugar de privilégio. E ela não usou isso só para o bem pessoal, né? Mangueirense, torcedora do Botafogo, Beth Carvalho nasceu numa família de mulheres musicais. A avó tocava bandolim e violão, a mãe, piano clássico, e a irmã cantava. Mas foi pelas mãos do pai, advogado, que Beth foi levada para as rodas de samba e para as festas da bossa nova. O primeiro disco, Andança, reflete bem essas influências. Serra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Na virada para a década de 70, ela sente aquele impacto, né? Quando ela, inclusive, tem um contato mais íntimo com um samba que não é exatamente o samba do disco. É o samba que está sendo feito nas comunidades do samba do Rio de Janeiro. Era o samba que estava sendo feito ali em Mangueira, era o samba que estava sendo feito em Oswaldo Cruz e Madureira, era o samba que estava sendo feito na Serrinha, berço do Império Serrano, era o samba que estava sendo feito no Salgueiro. Então, me parece que a Beth viu a estrada de Damasco dela ali, né? E ali ela percebeu que eu acho que ela tinha que ser uma devota do samba e, ao mesmo tempo, hoje eu vejo muitos sambistas que são devotos da Beth. E ela, acho que não só de conteúdo do que ela via ali, da vivência, daquele repertório todo, mas também da instrumentação, que mudou muito, né, o jeito de fazer samba. Porque até então não tinha tantã, não tinha repique de mão, banjo. E ela bota tudo isso, que era da roda, para o samba. A Beth é uma coisa muito curiosa. O samba é uma cultura viva. É por isso que o samba está aí com mais de 100 anos, porque o samba tem a capacidade de se adaptar. Então, o que aconteceu ali no Cacique de Ramos foi algo genuíno,
e, ao mesmo tempo, muito sofisticado, pensado. Quando a Beth chega e vê aquilo, né? Olha, peraí, então, ao invés do surdo de marcação, é uma tambora, virou o tantã, né? Além do cavaco, vocês estão botando aí o banjo com essa pegada percussiva, aquele negócio todo. O que é isso? Um repique de mão e tal? Eu estava vendo um samba com instrumentos que não eram usados antes. O repique de mão, que foi o Birani que criou esse instrumento. Instrumentos batidos com a mão e não com baqueta. Então, o repique de mão, o tantã, que também batido com a mão, que foi o Sereno que inventou essa forma de tocar, e o banjo, que foi usado lá na época do Pixinguinha e tal, mas esse banjo, dessa maneira, era ali que eu estava vendo pela primeira vez. E aí, pronto, me apaixonei, aí passei toda quarta-feira, durante a minha vida toda. Depois de 77 para cá, eu frequento o Cacique de Ramos. Mas mais do que a parte artística, que é incrível, já seria incrível, existe uma questão muito importante, que é a questão política, que é o que ela trouxe enquanto ideal de Brasil, do que ela queria construir dentro da carreira dela enquanto um Brasil possível, daquilo que ela conseguiu abranger de consciência de classe, de consciência do que representa, do que constrói uma cultura sócio-engajada. Eu acho que o samba tem uma conotação muito maior do que simplesmente o ritmo, a alegria que ele dá. E toda a mensagem social também que ele traz através de poetas do povo que falam o seu dia a dia, seus problemas. Ela estava mais preocupada em fazer um disco chamado Traço de União, que uniria o Nelson Cavaquinho ao Chico Buarque e que faria a ponte entre uma Dona Ivone com o Caetano, né? Assim, o tesão dela estava nessa migração social, em compreender a base, né? O bem básico do país, assim, como é que chega, quem segura esse país, né? Economicamente, culturalmente, quem segura? Já me sinto esgotado e cansado de penar, meu Deus, sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro, gente, pra comprar 1 quilo de feijão? A Beth entendeu, como poucas, o que significa tradição. A gente tem a mania de achar que tradição é uma coisa estática. E a tradição não é estática. A tradição é você beber na fonte daquilo que te leva para frente. Então, essa ponte entre o passado e o futuro, ela sabe fazer como ninguém, ela fez como ninguém. Beth Carvalho foi um grande presente na minha vida. Foi a minha grande inspiração, minha grande referência. Se hoje eu estou fazendo o que eu amo, é graças a ela. Em qualquer show que eu fazia e tudo mais, e mostrava até o repertório para ela, a primeira coisa que ela falava assim, modéstia à parte, te ensinei bem, né? Fala, é verdade, aprendi com a melhor de todas. Enzo Belmonte era garotinho quando conheceu Beth Carvalho. Já era um prodígio. Foi o mais jovem compositor a ter um samba-enredo executado na Avenida. Só tinha 14 anos. Logo ganhou atenção e a bênção da madrinha. Quando eu tinha por volta de 12 anos, 13 anos, eu fui ver um musical que mudou a minha vida, chamado Beth Carvalho Andança, um musical. E eu comecei a pesquisar tudo sobre a Beth, tudo sobre a Mangueira, já era mangueirense, mas fiquei ainda mais Nelson Cavaquinho, Cartola, Cacique de Ramos, o pessoal da Serrinha, sabe? Portela, Madureira. Então, tudo por causa dela. Como aquela relação de ídolo, de fã, já queria ir no show da Beth, né? E fui vê-la e consegui aquela miudeza de gente ir no camarim. E quando eu cheguei no camarim, estava Beth Carvalho e Nelson Sargento. E aí, quando eu fui falar com a Beth, ela já ficou assustada de ver, né? Aquele menino, e cantando tudo, o show inteiro dela. E aí, as minhas idas aos camarins, aos shows, até o hospital, já fui tocar cavaquinho para ela. A amizade foi se fortalecendo com a maior atenção do mundo, com qualquer nota que eu fazia no cavaquinho. Esse acorde está errado, muda isso aqui, canta desse jeito. Não canta nesse tom, que esse tom tá alto para você, abaixa um pouquinho esse tom. Quando estiver no palco, faz assim, assim, assado. Então, todas as minhas instruções, como artista mesmo, Beth Carvalho me amadrinhou desde, acho que antes de eu conhecê-la pessoalmente.
Hoje, Enzo segue compondo no violão que era dela. Vim tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vai levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar. A Beth sentiu uma alegria enorme ao perceber que o samba ia continuar. Aquilo para a Beth, me parece, simbolizava a continuidade do samba. A Beth entendeu uma coisa que eu acho muito bonita, que o samba não é só um gênero musical, o samba não é só uma coreografia ou um ritmo, o samba organiza o mundo. Em torno do samba estão as maneiras como você brinca, como você ama, como você bebe, como você come, como você canta, como você reza, como você celebra os seus vivos e relembra dos seus mortos. Ela tinha essa dimensão. Então, quando a Beth vê uma garotada levando a bandeira do samba para frente, eu acho que a Beth teve a impressão que eu tenho, a percepção de que ela, Beth Carvalho, continuaria. Tinha uma coisa mesmo de, se eu posso, eu levo. Mas vamos todo mundo junto. Vamos fazer um show todo mundo. Vamos gravar gravem os seus discos como compositores. Façam suas bandas. Não dependam de intérprete, não dependam de gravadora, não dependam do mercado, não dependam, quer dizer, era uma vontade o tempo todo de botar as pessoas para aparecer, para ter uma capacidade de se sustentar independentemente dela e do mercado no geral, né? E o samba é isso, ele sobrevive. Não adianta querer enterrar ele, que eles não vão conseguir. Tentam de todas as formas, mas não conseguem. Porque ele é mais forte, ele é filosófico. Ele passa de pai para filho. É uma herança, não tem jeito. E Enzo, você gravou com ela e com Nelson Sargento. Acho que foi a última gravação da Beth, né? Ela estava já no hospital. Que privilégio, né, Enzo? Uma aula e um exemplo de superação, de força. Porque Beth não podia ficar muito tempo sentada já, não ficava mais em pé. Então ela gravou comigo deitada. Então é um samba que é uma homenagem a Nelson Cavaquinho. Então nós juntamos 3 gerações de mangueirenses. Nelson Sargento, Beth Carvalho e eu. Rainha do carnaval, trovador urbano, rei das madrugadas, rei dos bares e calçadas, o seu jeito de viver. A morte venceu seu canto pro mundo do samba é samba. Ó mestre, você fez por merecer. Eu tô no paraíso aqui, né? Então é realmente um sonho de todo fã e de todo músico mesmo, né? Conviver com a referência, estar de frente com a referência, trocar ideia com ela. O teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer. Ao longo de 50 anos, foram mais de 30 álbuns. Tudo virava sucesso na voz dela. E ela virou o enredo de escola de samba. Cantou letras de protesto, políticas, sociais, feministas. Beth Carvalho era uma democrata. E quando percebeu que estava se despedindo em 2019, fez um pedido para a nova geração. Disse: o sambista não pode ser omisso. Falar, cantar de Beth Carvalho é uma tarefa, eu acho que eu vou levar até as outras encarnações, porque eu acho que não é só a missão de uma vida, não, sabe? É um legado que continua. Ela não para de aparecer. Ela não me larga, não. Eu moro aqui nessa casa, tem um samba que acontece todo sábado, começa às 3 da tarde e acaba às 6. Durante 3 horas do meu sábado, eu devolvi 2 horas de Beth Carvalho. É uma loucura.
para quem celebra a vida de uma mãe, porque morreu, sei lá, né? Não morre, né? Aquela frase do sambista. O sambista não morre, né? Então ela está o tempo todo me mandando sinais. Eu ainda tenho a sorte de ouvi-la toda hora, em todos os lugares. É uma alegria, assim. Eu fico pensando nas pessoas que perdem seus pais ou seus amores e nunca mais ouvem a voz daquela pessoa. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que para as culturas do samba, que eu chamo de culturas encantadas, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o desencanto, o contrário da vida é o esquecimento. E o contrário da morte não é exatamente a vida, o contrário da morte é a memória, o contrário da morte é o encanto. Nesse sentido, tem muita gente que está por aí respirando, tem muita gente que está falando, tem muita gente que está conversando e morreu. E tem muita gente que não está mais aqui, mas que continua tão viva. Então, a importância da Beth como herdeira, que ao mesmo tempo deixou legado, é tão imprescindível que Beth Carvalho continua vivendo e eu tenho absoluta certeza que se daqui a mais 80 anos alguém estiver contando a história da cultura brasileira, não só do samba, da música brasileira e do samba, necessariamente vai ter que passar por Beth Carvalho, senão essa história estará incompleta.